Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre a sua vida. Que Deus, em sua infinita sabedoria, fale diretamente ao seu coração em mais esta manhã. Se dermos ouvidos à sua voz, sairemos daqui renovados. Se dermos ouvidos à sua voz, o Senhor realmente transformará, mudará a nossa história. Deus há de transformar, Deus há de mudar, Deus há de fazer. Agora Deus precisa de um parceiro para cumprir nas nossas vidas aquilo que Ele mesmo determinou. Deus precisa de um companheiro. E esse companheiro é você. Se eu e você não nos ajudarmos, Deus não pode fazer nada por nós. Se nós não realmente consagrarmos a Deus os nossos caminhos, como disse o salmista Davi, entrega o teu caminho ao... O que é entregar o caminho, irmãos? O que é entregar o caminho? É como se você estivesse dizendo, eu estou perdendo a direção, o controle na minha vida. E estou entregando a quem? Ao Senhor. Tá? Entregar o caminho seria mais ou menos perder o controle. Não. E é difícil isso, É difícil você olhar para a situação, imaginar e falar, poxa, eu não estou no controle? Não sou eu que estou no controle? Aí é aquela questão, de quem vem, irmãos, a vitória? De quem vem a bênção? De onde vem a bênção que enriquece e não traz dores? A bênção do Senhor é que enriquece e não traz dores. Enquanto nós estivermos no controle e não o Senhor, todas as tempestades que vierem vão parar o nosso barco no meio do caminho. Enquanto nós não entregarmos realmente a direção das nossas vidas a Ele, todo tipo de tempestade que se levantar vai nos fazer parar nessa caminhada. Então hoje é mais uma oportunidade de entrega que nós temos aqui nesta manhã. Mais uma oportunidade de entrega. Ontem eu comentei com a juventude que esteve aqui a respeito, irmãos, de Nicodemos, um homem que foi ter com Jesus de noite. Deixa eu ler rapidinho essa passagem com você, João capítulo 3. Bem rapidinho. É só essa parte, não é aqui a mensagem de hoje, mas me chamou a atenção a forma com que o Senhor se revelou a nós ontem. Evangelho de João, capítulo 3. Vamos aqui. O primeiro versículo diz o seguinte, irmãos. João, capítulo 3, verso 1. Vamos lá? Está escrito. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. E veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. 3. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer o quê? Veja que o que foi que me chamou a atenção. Nicodemos vai até Jesus. Eu frisei muito o fato dele ter ido ter com Jesus de noite, que aí era questão para não ser visto, Ele tinha medo da represária dos seus amigos de ministério, tinha medo da represária dos homens daquela época. Então o que fez? Foi ter com Jesus de noite. Tudo bem, mas quando Nicodemos chega a Jesus, ele fala assim, mestre, temos percebido que o Senhor ensina as coisas que são de Deus. Veja que não é só ele. Mestre, sabemos. Então ele não está falando apenas
dele. Porque se ele estivesse falando só dele, ele diria o quê? Eu sei. Mas está dizendo o quê? Sabemos. Então está falando de outros fariseus, pessoas importantes como ele. Sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais miraculosos se Deus não for com ele. Aí Jesus fala para ele, eu te digo em verdade, que ninguém pode ver o reino dos céus, ou o reino de Deus, se ele não nascer de novo. Então veja que ele tinha uma informação correta, ele sabia que Cristo era de Deus, mas nem por isso Cristo considerou Nicodemos uma pessoa convertida. O fato dele saber que Jesus era de Deus, de saber que Deus era com Cristo, não deu a Nicodemos, irmãos, o título de pessoa convertida. Ele sabia, ele tinha informação, mas mesmo assim Jesus falou o que para ele? Você precisa nascer de novo. E foi o que me chamou a atenção ontem, da forma com que Deus se revelou para nós. Porque, irmãos, o fato de eu estar numa igreja e ter a informação de que Cristo é de Deus, ter a informação de que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, saber que ninguém vai ao Pai se não for por Ele, não quer dizer que eu já seja convertido ou que eu já esteja nesse caminho. Às vezes, é preciso nascer de novo. Entregar, que esse é o assunto que nós estamos comentando, entregar o seu caminho ao Senhor. E só consegue fazer isso aquele que nasce novamente, irmãos. Aquele que, sabe, ele passa a ser dependente do Senhor. Por isso Jesus disse, aquele que não se tornar como uma criança, ele não vai herdar o reino do céu. Como é que é a criança? Ela levanta pela manhã, pega a sua pasta, o seu material de trabalho e fala, mãe, estou indo, vou trabalhar? Porque eu sou independente? Não. Mãe, quero isso, mãe, quero aquilo outro, mãe, não sei o quê. Mãe, cadê meu lápis? Mãe, cadê minha borracha? Mãe, cadê isso? Mãe, cadê aquilo? É mais ou menos assim. Sabe? E aí, a mãe que permite que fique dessa maneira, essa criança ela vai crescendo. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos. Mãe, cadê isso? Mãe, cadê aquilo? Mãe, cadê aquilo? Mãe, cadê aquilo? Mãe, cadê aquilo? E vai crescendo e vai sendo da mesma maneira. O que o Senhor quer que eu e você saibamos? Que se nós caminharmos independente dele, nós não vamos ver o reino dos céus. Se eu e você estamos na igreja, mas andamos independentes das orientações de Deus, nós precisamos nascer de novo. Para ver o reino do céu. Por isso, quando Jesus ensinou os discípulos a orarem, que eles disseram, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus falou, olha, vocês quando orarem, vocês vão fazer esta oração, que foi a oração modelo do Pai Nosso. Numa certa altura, Cristo disse para eles dizerem o seguinte, e vocês digam também, venha a nós o teu, e seja feita a tua. Ver o reino de Deus não é só naquela visão escatológica. O que é isso, pastor? Aquela visão futurista, que é a vinda de Jesus para buscar você, para buscar a igreja. Ver o reino de Deus é hoje, porque o reino de Deus é o lugar onde Deus reina. Deus nunca vai reinar na vida, irmãos, de quem não nasceu de novo. Quando eu oro, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, eu estou dizendo, estou entregando completamente o meu caminho, estou entregando completamente a minha vida, e é a tua vontade que tem que se cumprir. Se eu não tenho conseguido fazer isso, eu estou como Nicodemos. Eu estou como Nicodemos, indo ter com Jesus à noite, às escondidas, às ocultas, para que então não seja visto, não seja percebido. Vamos entregar o nosso caminho ao Senhor. Vamos entregar, porque Deus sabe trabalhar nas nossas vidas. Digam amém? O livro agora é o profeta Isaías, capítulo 50. Isaías, capítulo 50.
Isaías, capítulo 50. Diz o seguinte, irmãos: assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas prevaricações vossa mãe foi repudiada. Preste atenção. Israel reclamava, dizia que Deus os havia abandonado. Eles diziam que Deus os havia esquecido. Puxa, você pode perceber que sempre que Deus estava para se revelar, os homens diziam, vamos lembrar do caso, por exemplo, de Gideão. Quando o anjo do Senhor aparece para ele, que ele está malhando trigo no lagar, e o anjo do Senhor diz o quê? O Senhor é contigo, varão valoroso. O Gideão olha para aquele anjo e diz, ah, Senhor meu, se o Senhor fosse conosco, o que é feito de todas as maravilhas que nós já vimos acontecer? Nossos pais nos contaram histórias belíssimas de vitórias. Fomos tirados do Egito com mão forte. O mar vermelho se abriu. Atravessamos o Jordão, conquistamos estas terras. Vencemos os adversários. Porém, hoje, estamos sendo escravos da nossa própria terra, porque eles trabalhavam não para ele. Eles plantavam e a terra era boa, produzia, mas quando chegava o tempo da colheita, subiam os midianitas, os povos do Oriente, e vinham como gafanhoto, diz a Bíblia, irmãos, e varriam a terra. Com isso, Israel estava se enfraquecendo. Então Gideão olhou para o anjo e falou, poxa, se o Senhor é conosco, por que todas estas coisas nos sobrevêm? Ele está dizendo assim, não é possível que o Senhor seja comigo e eu esteja passando por isso. Não é possível que o Senhor esteja comigo e eu esteja enfrentando essas coisas. Por exemplo, o caso do Jacó, lá no Vale de Jaboque, quando ele ia para a casa de Labão. A Bíblia diz que ele deitou-se naquele lugar. Não tinha nada, gente. Apenas uma pedra como um travesseiro. E ele pôs a cabeça sobre esta pedra. Eu costumo dizer que ele estava entregue à própria sorte. Ali ele entregou a sua vida. Deitou com a cabeça sobre uma pedra. Ele tinha apenas um cajado na sua mão. Mas quando estava ali, irmãos, prestes a pegar no sono, ele teve uma visão. Uma escada que saía do chão e ia até o céu. Olhando na escada, anjos de Deus subiam e desciam. Quando ele olha o topo da escada lá em cima, ele vê a glória do Senhor. Ele desperta e diz o quê? Verdadeiramente, Deus está neste lugar e eu não sabia. Por que ele não sabia? Porque a julgar pela situação em que ele se encontrava, a dificuldade que agora ele estava, mesmo tendo recebido a bênção de Isaac, porque Isaac abençoou Jacó, no lugar do Esaú, mesmo tendo recebido a bênção de Isaac, ele estava agora o quê, irmãos? Entregue à própria sorte, sem nada, sem uma perspectiva de futuro, sem uma visão de poder chegar em algum lugar, imaginando que havia chego o seu fim. Mas aí, ele vê, irmãos, a glória do Senhor. Então, isso acontece comigo e com você hoje. Ao julgarmos pela situação, muitas vezes somos tentados a dizer, Deus não está comigo. A julgar pelas circunstâncias, pelos momentos de adversidade pelos quais passamos, somos tentados a dizer, esse negócio não é de Deus. Porque se for de Deus, esse é o nosso pensamento. Quando é de Deus, dá tudo certinho. E não tem nenhum problema. Quando é de Deus, tudo caminha bem. Irmãos,
Davi. Deus ungiu Davi para ser rei. Não mandou Samuel para ungir Davi? Davi era ou não era ungido? Era ou não era de Deus que Davi fosse rei? Mas deu tudo certinho? A julgar pelas circunstâncias, pela perseguição, irmãos, de quase ter morrido algumas vezes, a perseguição imposta por Saul, tudo que aconteceu na sua caminhada, aonde ele teve que parar, porque nos últimos momentos, antes de ser rei, ele estava na terra dos filisteus. A julgar pelas circunstâncias, o Davi diria, esse negócio de ser rei não é de Deus não. Porque antes desta unção, a minha vida era o quê? Tranquilo. Cuidando das ovelhinhas, vencendo os meus leõezinhos e os ursinhos, lá estava tudo bem. Mas depois dessa unção, depois que veio essa unção na minha vida, meu Deus, traição, perseguição, sabe? Quantas coisas vieram. Nós temos a mania, ou fomos ensinados assim, o hábito de pensar o quê? Bom, se é de Deus vai dar tudo certinho, porque se der errado é porque não é de Deus. Para com isso. Se Deus tem plano para a sua vida, tem situação que não vai acontecer, irmãos, assim. Não. Haverão dificuldades, haverão perseguições, haverão lutas, tempestades. Pastor, essa situação aqui não pode ser de Deus, não. Eu acho que não é, porque se fosse de Deus já tinha dado certo. Mas o que adianta dar certo e você não ter a estrutura e a capacidade, a sabedoria e o conhecimento? Porque tem diferença entre sabedoria e conhecimento, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de sabedoria e conhecimento. Conhecimento é você saber, por exemplo, que o tomate é uma fruta. Tomate é verdura ou é fruta? Tomate é o quê? Fruta. Tomate é uma fruta. Conhecimento é você saber que você não pode colocar um tomate numa salada de fruta. É uma fruta? Mas combina com a salada de fruta? Então você não pode usar. Então há uma diferença entre sabedoria e... Tá? Aquilo que você... Sabedoria é a arte de saber das coisas. Conhecimento é a capacidade de usar bem a sabedoria. Então, o que nós precisamos entender? Gente, que precisamos ter a sabedoria, precisamos ter o conhecimento, sem deixar aquilo que o Senhor Deus tem nos ensinado, sem deixar aquilo que Deus tem nos falado, para poder aplicar no nosso dia a dia. Veja que o assunto, Deus está dizendo, mas quem foi que lhe deu carta de divórcio? Somos tentados a pensar que Deus não é conosco. Mas tem situação que às vezes o próprio Deus não permite que vençamos imediatamente. Porque se eu vencer imediatamente, amanhã dentro daquela situação onde eu tive vitória, eu posso enfrentar uma circunstância que eu não vou ter condição de sustentar-me. Então Deus às vezes faz eu voltar uma vez, voltar outra vez, voltar outra vez. Porque quando essa vitória vier, eu já vou ter a experiência, a sabedoria, o conhecimento, tudo que é necessário para manter bem essa vitória, essa bênção que Ele me deu. Então não confunda luta, adversidade com ser ou não ser de Deus. Pare de ficar querendo as coisas todas mastigadas e prontas. Queremos tudo prontinho. Isso aqui é de Deus, porque veio prontinho. Não teve luta, não teve problema. Isso aqui é de Deus. Não. Israel estava passando por esta crise. Dizendo, Deus me abandonou, Deus nos deixou. Deus já não gosta mais de mim, Deus já não me quer mais. E é o que nós muitas vezes enfrentamos hoje. Agora, quando você tem esse pensamento,
Quando você chega a imaginar estas coisas, é baseado em quê? Nunca no que o Senhor Deus falou. Porque se eu basear minha fé no que Deus tem me falado, eu vou te mostrar aqui alguns versículos. Vou pedir para o Leonardo colocar, que vai mais rapidinho. Se você conseguir acompanhar, Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Se você não conseguir acompanhar, você só marca, porque senão a gente demora nisso. Aí depois você lê. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, diz o quê? E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os, até a consumação dos séculos. Baseado em que nós imaginamos que estamos sozinhos? Se ele disse que está conosco todos os... E a Bíblia nos ensina que os nossos dias são constituídos de dias bons e dias maus. E Cristo estaria conosco todos os dias bons. Não foi isso que nós lemos? Mas em todos os dias, nos bons e nos maus. Baseado em que eu imagino que ele me deixou, que ele me abandonou? Eu vou para mais uma referência da Sagrada Escritura. Carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 5. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Ele diz o seguinte: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. Olha, sejam os vossos costumes, a sua caminhada sem a avareza. A avareza, irmãos, ela é um gatilho para a precipitação. A avareza, ela é um gatilho para agirmos. O que é a avareza? É a vontade, a necessidade de ter e chegar. E a avareza não é só na questão financeira. Em todas as áreas. Em todas as áreas da sua vida, você precisa ter paciência e saber esperar naquilo que Deus tem falado. Porque se eu permanecer no que Ele tem me ensinado, Ele está dizendo o quê? Eu não te deixarei e nem te desampararei. Ah, mas olha o que está acontecendo comigo. É isso que estamos estudando. Que você não pode basear, sabe? Você não pode falar ou dizer que Deus te esqueceu, te abandonou, não está com você, baseando-se naquilo que você está enfrentando. Porque todas as vezes que eu digo Deus me esqueceu, Deus me abandonou, eu estou sozinho, Deus não gosta de mim, Deus não está me observando, não está me vendo, eu estou cortando o elo, a aliança, a ligação. Eu estou o quê, gente? Como se estivesse dizendo a Deus, Senhor, eu fui vendido. Eu fui entregue, eu fui vendido para os inimigos. E assim, um dos mais clássicos para nós, para fundamentar isso, Evangelho de João, capítulo 14, ele chega a dizer o seguinte, lá no versículo 21, João 14, 21, até o 24, Cristo diz o seguinte, veja só, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. O que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te hás de se manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondendo-lhe disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai que me enviou.
25. Tenho-vos dito isso estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, em quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo que vos tenho dito. Aí ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Aí você observa então que o Senhor está dizendo: olha, você nunca estará sozinho. Sabe, eu vou enviá-lo. Eu vou dar a você alguém que vai estar contigo todos os dias. Alguém que vai estar com você, que vai lhe conduzir, que vai lhe ensinar, que vai lhe mostrar todas as coisas. Eu vou te mostrar esse caminho, vai ensinar todas as coisas. Por quê? Porque Ele é aquele que vai lhe fazer a companhia. É aquele que vai, sabe, estar contigo. O Senhor nos dá a promessa aqui, irmãos, do seu Espírito. Porque Ele diz o seguinte: não vos deixarei o que, gente? Órfãos. Eu não vou te deixar órfão. Eu não vou te deixar sozinho. Eu não vou te deixar sem ninguém. Eu vou lhe enviar o Consolador. Eu vou lhe enviar, eu vou rogar ao Pai. Volta o versículo 18 para mim, Leonardo. 18. Ele diz aqui: não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Voltarei para vós. Então veja que, independente das coisas que estejam acontecendo, eu, você, nós não estamos o quê? Sozinhos. Nós não estamos sós. Aí, você volta a Isaías 50, para nós entendermos bem. Aí ele diz: assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Qual foi o dia que o Senhor Deus olhou, irmãos, e disse: não lhes quero mais? Como filhos, ele diz: ou quem é o meu credor, a quem vos tenha vendido? Eu estou devendo a alguém para que eu tenha que dar você como forma de pagamento? Eis que por vossas maldades fostes vendidos. Ou seja, se eu estou entregue a algum tipo de mal, se eu estou entregue a alguma circunstância, uma situação adversa, eu fui entregue não pelo Senhor. Era o que Israel não estava entendendo. Era o que Gideão não entendia. Era o que Jacó não sabia. E era o que muitas vezes nós não sabemos. Se eu fui entregue a algum tipo de situação maligna, alguma coisa do mal, não foi pelo Senhor que eu fui entregue. Eu caí nisso pela minha própria maldade. Ele está dizendo: eis que por vossas maldades fostes vendidos, e as vossas prevaricações, ou por vossas prevaricações, vossa mãe foi repudiada. 2. Por que razão vim eu e ninguém o que, gente? Apareceu. O que é isso, pastor? Ele está dizendo: eu vim e ninguém o que? Apareceu. É só você observar. Evangelho de João, capítulo 1. Veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Ele veio para que era dele, mas os seus não receberam. Jesus veio, Jesus anunciou a salvação. Jesus está anunciando a salvação hoje. Ele está nos mostrando o caminho hoje, mas muitas vezes ele está falando e nós não aparecemos. Muitas vezes ele está falando e nós não estamos o quê? Comparecendo. Ninguém o quê, gente? Responde. Ele veio. Não estamos respondendo ao seu chamado. Não estamos respondendo às coisas que ele está nos falando. E por que razão eu vim e ninguém apareceu? Chamei
E ninguém o que, gente? Ninguém respondeu. Eu estou chamando e ninguém respondeu. Aí ele diz o quê? Tanto se encolheu a minha mão que já não possa remir? É como se ele estivesse dizendo, puxa, eu estou chamando, eu estou lhe mostrando, eu estou lhe ensinando o caminho, eu estou mostrando uma porta aberta e você não entra. Eu estou lhe mostrando um caminho e você não vem. Eu estou fazendo-lhe um convite e você não me dá ouvidos. Será que a minha mão se encolheu? É como se a pessoa olhasse para o Senhor e dissesse o quê? O Senhor não tem poder para fazer o que está dizendo que vai fazer. Será que a minha mão se encolheu para que eu não possa mais remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Quando eu não atendo o chamado do Senhor, é como se eu estivesse o quê? Duvidando do poder de Deus. Aí eu lhe digo, Israel era povo de Deus, mas estava incrédulo. Nós somos povo de Deus, mas estamos incrédulos. Deus está falando e nós não confiamos. Deus está nos ensinando e nós não, o choro não para. Não cessa o pranto. As lamentações, as murmurações são mesmas. As palavras, Deus me abandonou, Deus me esqueceu. Deus está dizendo, será que não há mais força em mim para livrar? Deus quer livrar, Deus quer salvar, mas o povo não comparece diante do Senhor. O povo não se apresenta diante de Deus, diante dele. Ele veio, irmãos. Ouviu o nosso gemido, ouviu a nossa dor, viu a opressão com quem aquele que nos tinha cativo nos oprimia e veio. Filipenses 2,7 diz o que, irmãos? Filipenses 2,7. Como é que ele veio? Veja lá. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Diz o seguinte: mas aniquilou-se a si mesmo, e tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, ou seja, ele veio dizendo o quê? Eis-me aqui, eu vim. Eu me entreguei. Eu vim. Suportei. Porque se você observar todo esse capítulo, não vai dar tempo de vermos todo ele. Mas lá pelo verso 5, salvo aqui o engano, 6, né? Ele dizia assim, as costas eu dou a quem me fere. Isaías 56. As costas eu dou aos que me ferem, e a face aos que arrancam o quê? Os cabelos. Aí ele está dizendo, eu vim, eu chamei, eu falei, mas ninguém o quê? Ninguém ouviu. Ninguém atendeu. Não deram ouvido ao meu chamado, não atenderam. Deus trabalhou maravilhosamente, irmãos. Mas o problema é que ainda não estamos caminhando por aquilo que determina a nossa vitória. Nós ainda não caminhamos pela fé. Estamos presos pela vista. Estamos presos àquilo que os nossos olhos naturais têm nos mostrado. E por isso nos tornamos incrédulos. Que é uma atitude que teve Tomé, na qual Cristo o repreendeu. Porque me viste, creste, bem-aventurados que não viram e creram. O mundo ensina você o quê? Ver
para crer. Mas a Bíblia diz que eu tenho que crer para ver. Ah. Tem um comediante na televisão que diz o quê? Uma frasezinha que diz o quê? Eu só acredito. Você já ouviu isso, né? Pois é. No mundo espiritual não funciona. Eu preciso crer para ver a glória do Senhor. Ah. Então veja o convite do Senhor. Eu chamei, ninguém respondeu. Tanto se encolheu a minha mão que não possa remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar. Se eu e você estamos duvidando do poder dele, ele está dizendo, eu com a minha repreensão, com a minha palavra, eu faço secar o mar. Eu torno rios em deserto, até que cheirem maus os peixes, pois não tem água e morre o quê? O poder de Deus não diminuiu não, irmãos. A força, a capacidade de Deus não diminuiu. Ele diz, eu sou o Senhor e não mudo. O apóstolo diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Isaías diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. E nem os ouvidos inclinados para não poder ouvir. Lá no 59. Então, ele continua sendo o mesmo. Mas qual o problema? Nós não estamos ouvindo. Salmo 81. Eu vou terminar. Aplicar a mensagem aqui e terminar. Salmo 81. Salmos, capítulo 81. Versículo de número 10. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do... Abre bem a tua boca e eu encherei. Ele está dizendo para o povo, eu sou o Deus que te tirou da onde? Do Egito. Abra bem a tua boca. Você não vai ter necessidade. Eu vou encher lá. Para mim e para você hoje, ele diz o quê? Eu sou o Deus que te tirei do lamaçal do pecado, que te tirei da morte, que te livrei daquele leito hospitalar, que te levantei quando ninguém mais acreditava, quando todos disseram que você era a causa perdida. Eu te levantei e te tirei do meio do lodo. Pode abrir bem a sua boca, porque eu vou encher. As tuas necessidades serão supridas. Assim como Deus foi com Israel, Ele é comigo, com você hoje. Ele é o mesmo. Agora veja o verso 11. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. E Israel não me quis. Mas a minha igreja não quis ouvir a minha voz. A minha igreja não me quis. Não, Senhor, eu quero, estou aqui. Não, não quer. Porque estou oferecendo a minha palavra. A minha igreja não me quis. 12. Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu e andaram segundo os seus próprios.
Irmãos, Deus não vai ficar contendendo comigo, com você. Eu lembro-me que falei aos jovens ontem. Se você quer ficar livre de algo, a primeira coisa que você precisa fazer é determinar no seu coração fazer a vontade de Deus e não ser escravo dos seus próprios desejos. Porque Deus te dá uma palavra, Deus te ensina e te mostra o caminho. Mas se eu disser não à palavra dele, o que Deus vai fazer? Então fique com seus próprios desejos. Ande nos seus próprios caminhos. E quando a pessoa ela entra por aquele caminho, e lá na frente a coisa dá errada, meu Deus, por quê? Não, o caminho é seu. O caminho é seu. Quando Deus fala, e eu e você não queremos, se eu e você não quisermos, Deus não pode fazer nada nas nossas vidas. Então o maior interessado em vencer, o maior interessado em ver mudança, o maior interessado em alcançar tem que ser você. Porque se eu e você não quisermos, Deus não pode fazer coisa nenhuma. Deus não vai ficar, irmãos. Sabe? Porque senão perde aquela visão do quê? De termos um direito à escolha. Algumas pessoas dizem, eu detesto a ideia de saber que a minha vida já está toda programada. Não, eu quero ter o controle da minha vida. Não, sua vida não está toda programada, não. Tá não. Você tem direito de tomar a escolha, a direção que você quiser. Mas saiba que cada decisão te leva a um caminho. Cada decisão te leva a um caminho. E um dos problemas grandes nessas decisões erradas é que não somos nós apenas que sofremos. Se eu tomo uma decisão errada, não sou eu apenas que sofro. Tem esposa, tem filhos. Se o senhor toma uma decisão errada, meu irmão, não é só o senhor que sofre. Na minha vida mando eu, faço como eu quiser, tudo bem. Mas se a coisa der errada ali, não é só o senhor que vai sofrer. Se a coisa não funcionar, não somos só nós, que nós não somos isolados e sozinhos no mundo. E aí vem o diabo e fala para a pessoa, então pega e some. Porque se aconteceu alguma coisa também, ninguém fica nem sabendo. Você se vira sozinho. Pois é, põe a pessoa para ser isolado do mundo. De todas as coisas. É a tática do inimigo. Porque se ele te separar, aí você não tem como ser abençoado. Porque Deus ordena a bênção onde há união. Por que tanto interesse em Satanás em dividir o casal? Por que tanto interesse do inimigo em colocar uma divisão dentro da família? Por que tanto interesse de Satanás em querer separar as pessoas? Porque a Bíblia ensina que Deus ordena a bênção onde há união. E se não há união, Deus não tem como ordenar a bênção. Então, melhor para ele que haja o que? Uma divisão. E aí eu vejo pessoas que às vezes parecem estarem juntas, mas não estão. Eles nunca entram em um acordo. Cada um do seu jeito. Estou casado. Está casado? Estou casado. Só que assim, o dinheiro dele é dele, o meu é meu. Seu dinheiro, o meu dinheiro. Não fale do meu dinheiro. O meu dinheiro é meu. O seu é seu. Que história é essa? Então continua lá no seu canto sozinho com as suas coisas. Eu fico no meu com as minhas coisas. Nós não podemos dizer que somos um casal. Deus ordena a bênção onde há o quê? União. E casais inteligentes prosperam e crescem juntos. Então veja o interesse do inimigo em dividir e separar. Aí vem Deus e fala, vem Deus e ensina. E a pessoa, eu ou você, nós não queremos. O que Deus faz? Bom, então fique com os seus desejos. Ande pelas suas vontades. Por isso que eu lhe digo, irmãos, falamos no princípio. O fato de nós termos uma informação não quer dizer que nós já somos convertidos, já estamos na posição que Deus gostaria que estivéssemos. Aí eu te chamo a atenção para você não se espantar.
Por quê? Porque você vai ver muita gente fazendo tantas coisas erradas. E às vezes você fala assim, gente, mas puxa, dentro da igreja, fulano está dentro da igreja, Beltrano está dentro da igreja, esse está não sei na onde, esse está na igreja, está assim, está assim. O fato da pessoa estar na igreja não quer dizer que ela já tenha sido completamente o quê? Convertida. Olha o que a Bíblia diz. Nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos... Por que às vezes eu e você nos escandalizamos com algumas coisas que vemos ainda? Ah, porque eu acho, pastor, que dentro da igreja não devia existir isso. Por que você acha que Deus permitiu que o templo de Jerusalém fosse destruído? O templo de Salomão? Por que você acha que Deus permitiu que o templo fosse destruído? Porque se Deus não permitisse, o templo não seria destruído. Por que você acha que Deus permitiu que o templo fosse destruído? Porque o povo já não estava adorando a Deus, o povo estava adorando o templo. O templo estava sendo mais importante do que Deus. Isso não deveria existir na igreja. Não, o templo não é mais importante. O importante somos nós. Não foi por essas paredes que Cristo pagou um preço. Foi por você, foi pela sua vida, foi pela minha. Não foi pela denominação que nós estamos que Cristo pagou um preço. Não foi pela placa da igreja, pelo ministério. Cristo pagou um preço pelas nossas almas. Então, importante somos nós. Agora, dentro do templo, vai acontecer muita coisa. Alguém vai aprontar, alguém vai escandalizar, alguém vai envergonhar, alguém vai. E Jesus disse o quê? É necessário que venham é necessário que venham. Mas ai daquele por quem os escândalos vierem. Então escândalos virão? Pequenos ou grandes? Muitos ou poucos? E por que eles virão? Porque são necessários. Palavras de Cristo, você encontrou isso aí? Olha lá. Porque é mister, nessa tradução diz, que vem os escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é mister que vem os escândalos. Mas ai daquele homem porque o escândalo, Jesus disse, é necessário. Então vai acontecer. Você pensa que já viu de tudo? Hora ou outra nós veremos algumas coisas que vão nos surpreender. E você vai dizer, meu Deus do céu, não acredito. Mas aconteceu. Acontece. Agora, isso não pode me fazer deixar o que, gente? O propósito de Deus. Porque Deus tem um propósito para a sua vida que independe do que outras pessoas estão fazendo. Que independe do caminho que outros estão tomando, do rumo que outros estão tomando, da direção que outras pessoas estão indo. Deus tem um plano para a sua vida. Que independente de tudo isso. Agora, se eu não quiser, eu vou ser entregue aos meus próprios desejos. Por que vieram um escândalo? Porque Deus falou com essas pessoas, mas elas ficaram presas aos seus próprios desejos. E Deus simplesmente o quê? As entregou. É igual as pessoas dizem, tem aquela pessoa que defende que o Judas foi predestinado a ser um traidor. Não. Alguém haveria de trair. Mas não tinha que ser necessariamente o Judas. Podia ser qualquer um outro dos discípulos. Por que foi o Judas? Porque ele se entregou aos próprios desejos. E Cristo não ficou caminhando com ele falando, Judas, Judas. Ô Judas. Ele sabia? Jesus sabia? Judas, Judas. Não. Como ele percebeu que o coração do Judas não estava disposto a mudar, na Santa Ceia, o que Jesus falou para ele? O que você tem que fazer, faz depressa. O que você tem que fazer, faz logo. Ele já tinha decidido. O camarada saiu da Santa Ceia e foi trair Jesus. Foi trair, não. Foi entregar, porque trair estava traindo há muito tempo já. Foi entregar. Então, as pessoas entregam os seus próprios desejos, têm os seus caminhos. E eles vão ter que arcar
irmãos, com o fim que aquela decisão que a pessoa tomou, levou ela a estar vivendo. Agora, para mim e para você, que está aqui hoje, por que é para mim e para você? E para as pessoas que vão acompanhar depois, que vão nos assistir pelo nosso canal. Para nós, Deus está dando o quê? Oportunidade. E oportunidade de quê? Está aqui, ó. 12, né? Pelo que os entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo os seus próprios conselhos. 13. Se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Se o meu povo me tivesse ouvido, se a minha igreja andasse nos meus caminhos. 14. Em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus. Por que o inimigo está prevalecendo contra muita gente? Eu não sei se você já orou com a sensação que Deus empata com o diabo. Parece que Deus, quando ganha do diabo, ganha por uma unha. Porque parece que é uma dificuldade. Pastor, mas é um demônio. Pastor, que demônio forte é aquele? Não existe demônio forte, existe crente fraco. Porque a força que há em mim vem de quem? Vem de Deus. Então não é o demônio que é forte. Ele é astuto. Eu não devo desprezar os ardis de Satanás. Ele é traiçoeiro e aproveitador. Mas forte é o nosso Deus. Então não existe demônio forte. São os crentes que estão fracos. Porque ele está dizendo, se eu e você ouvirmos, se dermos ouvidos, rapidamente ele abateria todos os inimigos à nossa volta. A mão do Senhor se voltaria contra os nossos o quê? Meu irmão, imagina a mão do Senhor contra todos os adversários, contra todos os principados, potestades e ordens espirituais da maldade. Irmãos, é um assopro de Deus. Como diz o missionário, é um peteleco, né? É um peteleco do Senhor e pronto. Cai todos os inimigos. Eu lembro-me da batalha de Josafá. Ele estava desesperado. Ezequias. Ele estava desesperado porque os inimigos deles eram inúmeros, muito grandes. E ele tinha acabado de pegar o reino do seu pai, e o reino estava quebrado. E ele passa a orar. E Deus fala para ele, você fica aí orando. E Deus envia para a batalha, sabe o quê? Um anjo. E um anjo feriu mais de 100 mil homens em uma noite. Quando Ezequias dá uma olhada no campo de batalha, tem 100 mil homens a mais caídos ali. Porque passou quantos anjos? Que vergonha, gente. Então veja a capacidade de Deus. Se eles me ouvissem, eu voltaria a minha mão contra os seus adversários. Então, 15. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo deles seria eterno. E eu sustentaria com um trigo mais fino, e saciaria com mel saído da onde? Deus tem vida abundante e prosperidade para você, meu irmão. Deus tem vida abundante e prosperidade para nós. Mas para isso, eu tenho que parar com essa mania de pensar que Deus me abandonou. As adversidades, as lutas, as circunstâncias, as situações, mesmo essa que você está enfrentando, por mais difícil que ela seja, fazem parte da nossa história. E de toda a luta que eu passo, por toda a luta que eu passo, se ela não me matar, a não ser que ela me mate, se Deus permitir que eu morra, glória a Deus. A não ser que ela me mate, mas se ela não me matar, eu vou sair dela mais forte. E envergonhados serão todos os meus adversários. Envergonhados serão todos os seus adversários. Todos os inimigos, toda aquela corja do inferno que se levantou contra você, todos eles serão envergonhados. Mas coloca isso no teu coração. Queira Deus. Queira a palavra. Queira o que o Senhor Deus está nos ensinando.
E o Senhor vai te sustentar com o trigo mais fino e o mel mais delicioso, o tirado da rocha. Digam graças a Deus. Fiquem em pé em nome de Jesus, meu irmão. É hora de orar. Entrega os teus caminhos. Confia. Entrega a tua vida a Ele. Entrega os teus caminhos a Ele. Consagre a Ele os teus caminhos. Faz o que Deus está determinando. Faz o que o Senhor está nos dizendo. Pastor, mas está complicado, está difícil. Mas Deus te garantiu? Sim, Ele é com você. Você não será envergonhado nesta batalha. Você não será envergonhado nesta luta. Para de imaginar que o Deus a quem você serve, ele está quase empatando com o inimigo. E se ganhar, vai ser de 0,5. Não, meu irmão. Deus dá de goleada. De goleada. Agora, a decisão mais importante hoje para que haja transformação e mudança, não é a de Deus. Porque a decisão de Deus já foi tomada. Sabe qual a decisão mais importante hoje? É a sua. O que eu e você queremos? O que eu e você queremos? Deus falou, puxa, Israel não me quis. E não condena aquele povo não, irmãos. Não condene a atitude daquele povo. Porque quando Deus diz assim, Israel não me quis, Deus não está falando que o povo abandonou ele completamente. Ele está falando daquele caso que nós vimos aqui na sexta-feira. O povo cocheava entre dois pensamentos. O povo servia a Deus, servia também a Baal. Servia os Baalins. Servia a outros deuses, a Aserá, Astarote. Mas eles tinham um altarzinho separado para Deus. Eles tinham, ora outro, oh Deus de Israel. Mas Deus queria isso. Deus queria isso. Então aqui ninguém está dizendo que você não quer Deus. Eu creio que você quer Deus. Mas não dá para querer o que é de Deus e querer o que é de outros deuses. Que não são deuses coisa nenhuma. O que é, por exemplo, do Deus desse século, né? Que cegou o entendimento dos incrédulos. Hoje Deus está dizendo, se eu e você quisermos o Senhor de verdade, os nossos inimigos não vão resistir. Porque a mão do nosso Deus será contra eles. A mão do nosso Deus, a mão do Deus da Bíblia vai ser contra essa enfermidade. A mão do Deus da Bíblia vai ser contra esta doença. A mão do Deus da Bíblia vai ser contra esta injustiça que estão tentando cometer contra você. A mão do Deus da Bíblia será contra esse adversário da família. A mão do Deus da Bíblia será contra essa miséria e escassez que está tentando se estabelecer na sua casa e no seu lar. Tá? Então Deus quer ser adversário dos seus adversários. Para isso, Ele precisa ser o nosso aliado. Queira Deus, queira a sua palavra. É dia de vencer.